Olá, querido aluno, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concurso público. E o meu nome é Silas Ventura, eu sou bacharel em Direito, pós-graduando em Direito e Prática Previdenciária e leciono aqui neste canal sobre legislação específica para concursos públicos. Mas hoje nós iremos abordar aqui, iremos iniciar o curso de legislação específica sobre o concurso ou para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Esse concurso que abriu recentemente, com várias vagas para nível superior e com salários bastante atraentes. Então, iremos iniciar hoje este curso com uma das leis que está no tópico de legislação estadual, né, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, certo? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, assinando o sininho da notificação, né, deixando sua curtida, seu comentário e também compartilhando com amigo, ok? Então, sem mais delongas, iremos iniciar hoje, né, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, lembrando que iremos tentar trazer aqui também as outras leis, né, que estão no tópico, mas hoje iremos iniciar com essa daqui. Então, a aula 1 vai tratar hoje sobre a natureza, competência e jurisdição do Tribunal de Contas, tá certo? Então, vamos à leitura do artigo 1º, que diz que ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, órgão de controle externo, compete nos termos da Constituição e na forma prescrita nesta lei. Então, a primeira informação que nós podemos ter aqui neste artigo 1º é a respeito da natureza do Tribunal de Contas. Então, eu já coloquei aqui de forma destacada que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas é um órgão de controle externo, tá certo? Então, eu separei aqui embaixo, nessa pequena tabelinha, as diferenças, né? A principal diferença entre órgão de controle interno e órgão de controle externo. Nós sabemos que os órgãos de controle interno são aqueles, ou controle interno, né, é aquele realizado pelos próprios órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu coloquei aqui como referência o artigo 74 da Constituição, mas na verdade é o artigo, salvo engano, o artigo 70. Então, um erro aqui de grafia, mas é o artigo 70 da Constituição que vai tratar ali sobre os órgãos, ou sobre o controle interno que é feito pelos seus próprios órgãos, seja executivo, legislativo ou judiciário, tá certo? Esse controle é uma forma de equilíbrio, né? De manter o equilíbrio, tem como objetivo manter um equilíbrio e manter também uma certa legalidade nos atos que são praticados pelos próprios órgãos, né? Esse controle interno ele também tem a ver com aquela questão do sistema de freios e contrapesos, né? Que um poder ele vai controlar o outro poder, tá certo? Mas o que a gente quer realmente saber é a respeito do controle externo. O controle externo é geralmente realizado pelo poder legislativo, como está lá no artigo 71 também da Constituição Federal, certo? Esse controle legislativo, esse controle externo é realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio do tribunal ou dos tribunais de contas, certo? Então, os tribunais de contas eles vão aqui entrar como órgão auxiliar, vão auxiliar o Poder Legislativo no controle das contas, ok? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o Tribunal de Contas da União, né, que é o TCU, que vai ali atuar no âmbito federal. Iremos ter também os Tribunais de Contas estaduais, que nesse caso aqui é onde se enquadra o TCE de Alagoas, né, que vai atuar no âmbito estadual. E iremos ter também os Tribunais de Contas municipais. Todavia, os tribunais de contas municipais não se abrangem a todos os municípios, não são todos os municípios, todas as cidades do Brasil que possuem um tribunal de contas municipal. Apenas algumas
que não convém o caso aqui citar, porque a aula não é a respeito de controle da administração pública. Estamos apenas comentando para dar uma noção do que realmente significa controle externo, certo? Então, é basicamente isso. Controle externo é aquele controle que não faz parte do próprio órgão, ok? Mas é um controle que auxilia, de certa forma, o Poder Legislativo controlando vários órgãos, né, da administração pública. É o que a gente vai ver ainda mais na frente. Então, já falamos sobre o controle externo, a natureza, no artigo 1º. Vamos ver agora as competências, certo? Vimos aqui que vai tratar das competências. Então, a primeira competência que nós temos aqui do TCE de Alagoas é apreciar, certo? Observar, né? Analisar, é o que mais ou menos tem a ver com essa expressão apreciar. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do estado, remetendo dentro do prazo de 60 dias, a contar de seu recebimento, o parecer prévio à Assembleia Legislativa sob pena de crime de responsabilidade do presidente do tribunal. Então, esse artigo 1º é um dos artigos bastante importantes, muito importantes, porque ele traz aqui várias informações a respeito de uma das competências do Tribunal de Contas. Então, como já foi falado, né, uma das competências principais é averiguar as contas, certo? Mas as contas, nesse caso aqui, do governador do estado, do governo do estado, certo? Então, além de apreciar as contas, nós temos que ver outras informações importantes que esse artigo, esse inciso, aliás, traz, né? Que nesse caso é o período, que é anualmente, né? Nós temos que ver que depois, né, da apreciação, eles devem remeter, né, um parecer prévio, né? Tratando ali sobre as contas, se aquelas contas estão dentro das previsões legais, né, das normas legais, se tem alguma violação, alguma legislação ou não. Então, tem que ter todas essas informações da apreciação deles no parecer prévio, né? Esse parecer prévio ele deve ser remetido a quem? À Assembleia Legislativa Estadual, né? Porque estamos tratando das contas do governador, certo? Além disso, eles têm um prazo de 60 dias para remeter esse parecer prévio. Outra informação importante também aqui é o prazo, o momento, aliás, da contagem desse prazo, que conta a partir do recebimento. Recebimento de quê? Recebimento das contas, tá certo? Então, vamos agora de forma esquematizada ver esse inciso 1º, né? Então, nós temos aqui sobre a apreciação de contas, vamos ter o período que vai ser anualmente, certo? Então, como é que eu faço essa apreciação de contas? Eu faço anualmente, ok? Questão de prova pode ser também averiguada essa questão do período da apreciação. Temos ainda a necessidade de remetência, né? Então, eu analisei, eu apreciei as contas do governador, então agora eu vou remeter. Mas remeter a quem? Remeter por meio de quê? Então, tenho aqui por meio de parecer e o órgão vai ser a Assembleia Legislativa, né? Lembrando também a questão do prazo e do momento da contagem, que eu não coloquei aqui, mas também é de suma importância. Então, eu tenho 60 dias para remeter aquele parecer, né? E tenho também que o momento da contagem daquele prazo para eu remeter o parecer, né, é a partir do recebimento das contas. Muito bem, ainda temos esse detalhe que é se não for não for remetido esse parecer das contas, está sujeito à prática de crime de responsabilidade. Nesse caso, é o presidente do Tribunal de Contas que vai estar praticando o crime de responsabilidade se ele não fizer este procedimento de remeter o parecer à Assembleia Legislativa, ok? Então,
Veja quantas informações importantes nós temos somente nesse inciso primeiro. Vá anotando aí para não esquecer. Agora, o inciso segundo, nós temos julgar as contas, mais uma vez, mas nesse caso não é apreciar. Veja como muda, né, o verbo, não é apreciar, mas é julgar. É dizer se realmente aquelas contas elas estão de acordo com a legislação ou não. Então, julgar as contas de quem? De quem? Dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens, valores públicos. Então, veja aí essas matérias que são importantíssimas para não confundir também, e a banca pode tentar confundir a sua mente. Então, bens, dinheiros, valores públicos das entidades da administração direta, indireta e fundacional. Nós sabemos que a administração pública ela é dividida, ela é formada, né, organizada em administração direta e administração indireta. Então, preste bem atenção nisso, certo? Porque as contas aqui que vão ser julgadas vão ser tanto da administração direta quanto da indireta. Nesse caso, aí vai entrar estados e municípios, porque é um tribunal de contas estadual, então ele não vai julgar as contas da União, porque aí é com o TCU. Na administração direta aí só vai entrar estados e municípios, né? E na indireta vem as empresas públicas, sociedades de economia mistas e também nós temos as autarquias e fundações como administração indireta. Então preste bem atenção nesse inciso segundo. Seguindo ainda nós temos o terceiro, que é apreciar. Voltamos para apreciar para fins de registro. Veja que o caráter aqui é apenas deixar registrado essa competência, que é a legalidade dos atos. Então, quais são esses atos? A gente vai ver agora, apreciar para fim de registro a legalidade, se os atos estão dentro da legalidade ou não. Quais são os atos? Letra A, nós vamos ter aqui admissão de pessoal. A admissão de pessoal, nesse caso, vai ser a contratação de pessoas, né, para trabalhar na administração pública. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas vai averiguar se o governador do estado está contratando pessoas de forma legal, se a forma da contratação está sendo legal, se existe um grande número, por exemplo, de contratações apenas por contrato, de admissão, aliás, por contrato, e poucas admissões por meio de concurso público, que eu acredito que você já deve saber, é uma violação ao princípio, né, do concurso público, né, que faz com que as pessoas adentrem, né, trabalhem na administração pública, direta ou indireta, por meio de concurso público, né, quando se faz muitas admissões por contratos e não se faz por concurso público, há uma certa violação a esse princípio. Então, nesse caso, o Tribunal de Contas vai aí apreciar se essas contratações estão sendo ilegais, se estão violando algum desses princípios, né? A letra B vai trazer aqui a concessão de aposentadoria, transferência para reserva remunerada, disponibilidade, reforma e pensão, ok? Então, vamos analisar se essa concessão de aposentadoria está também legal, se a pessoa que recebeu ou está recebendo este benefício por meio do Estado, se é de forma legal, se ele realmente preencheu todos os requisitos legais para essa contratação. Agora, nós vamos para o inciso de número 4, que é apreciar e emitir parecer sobre prestação de contas anual da gestão de cada exercício. Então, nós sabemos que cada exercício aqui, né, leia-se exercício como ano, tá certo? Para quem ainda não tem o costume, exercício na legislação, né, em várias leis, representa ano, certo? Então, em cada ano aqui, de forma anualmente, né? Trata de período anual. Muito bem, então vou apreciar aqui as contas da gestão de cada ano, certo? Da administração financeira municipal, né? Então, nesse caso aqui, ele já vai entrando, né, no âmbito municipal,
que vai observar ali se a cada ano as contas que foram prestadas por prefeito de tal cidade, daquele estado, no caso do estado de Alagoas, né, se aquelas contas estão corretas, né? Porque não é porque um prefeito de determinada cidade presta as suas contas anualmente, que é uma obrigação legal dele, né? Não significa que aquelas contas estão corretas, né? Às vezes colocam certas ilegalidades e espera-se que aquilo vai passar batido, que ninguém vai olhar, que ninguém vai observar. Às vezes são licitações de coisas absurdas, né? De coisas estrambólicas, preços de compras de coisas que são simples, né? E que o preço é absurdo, não tem nada a ver com aquilo que está ali, com o objeto da licitação. E às vezes se coloca ali nas contas, achando que vai passar batido, que ninguém vai olhar, sendo que o Tribunal de Contas está de olho para observar essa questão da prestação de conta anual do município, certo? Ou dos municípios. Muito bem, seguindo, nós temos o inciso 5º, que é acompanhar a arrecadação da receita dos poderes públicos sobre os quais tenha jurisdição, né? Arrecadação de receita aí significa arrecadação daquilo que vai entrar como verba, como ganhos, né, nos cofres públicos, certo? Nós temos no orçamento público, nós temos as receitas e as despesas. Despesas são aquilo que sai e receitas são aquilo que entra, né, como ganhos nos cofres públicos. Então, ele vai acompanhar essa arrecadação, se também essa arrecadação está sendo de forma legal ou ilegal, certo? E vai observar e, caso seja necessário, ele vai emitir ali algum parecer, alguma nota para que aquele determinado município possa estar ligado nessa questão da ilegalidade. O inciso 6º vai tratar de realizar, por iniciativa própria da Assembleia Legislativa ou de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria de natureza financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e nas unidades referidas no inciso 2º. Nesse caso aqui, esse inciso 2º trata ali dos órgãos da administração pública direta e indireta, certo? Então, o que é que ele vai fazer aqui? Realizar inspeções. Essa é a principal competência desse inciso 6º, certo? Realizar inspeções, certo? Então, é mais uma competência do Tribunal de Contas, que é ir observar, né? Ir até o local, observar como está sendo feito determinados procedimentos. Nesse caso aqui, os tipos das inspeções vão ser de natureza financeira e orçamentária, natureza contábil, natureza operacional e natureza patrimonial. Então, a gente vai ver aqui o que são os conceitos de inspeções, certo? Inspeções é o procedimento utilizado como instrumento próprio para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias ou representações quanto à legalidade, legitimidade e economicidade dos fatos da administração e atos administrativos praticados por qualquer responsável sob sua jurisdição, certo? Então, isso é o conceito de inspeções. Então, os tipos de inspeções que podem ser realizados, nós iremos ver, mas antes, vamos ver, de acordo com esse inciso 6º, a iniciativa, quem pode tomar iniciativa para determinadas inspeções. Então, nós vamos ter aqui que a iniciativa ela pode ser própria, né? Ou seja, o próprio Tribunal de Contas pode resolver, né? Caso ele veja necessidade para isso, ele pode resolver realizar determinada inspeção, né? Seja qualquer tipo daquelas que a gente viu ali, a depender do caso, a depender da necessidade. A iniciativa pode ser também da Assembleia Legislativa. Veja que a Assembleia Legislativa pode convocar
o Tribunal de Contas para que ele realize determinada inspeção em determinado órgão da administração pública para averiguar a legalidade dos seus atos, certo? Também pode ser da comissão técnica. A comissão técnica também pode tomar iniciativa, né, para convocar o Tribunal de Contas para realizar inspeções. E por último, da comissão de inquérito, por inquéritos que são abertos no âmbito da administração pública, né? Aquele inquérito pode convocar o Tribunal de Contas para realizar determinada inspeção, porque é da sua competência, ok? Então, grave essas quatro formas de iniciativa, porque a banca pode querer lhe confundir, né? E dizer que a iniciativa é apenas de iniciativa própria, ou a iniciativa é apenas da Assembleia Legislativa, sendo que pode ser uma dessas quatro formas, qualquer uma dessas quatro formas, certo? Então vai gravando aí. Agora temos os tipos de inspeções, né? Temos a inspeção financeira e orçamentária, que vai inspecionar as contas dos orçamentos, se as contas estão de acordo com a legalidade, certo? Temos a contábil, que vai inspecionar os registros contábeis de contabilidade dos órgãos. Temos a operacional, que vai inspecionar informações sobre processos e resultados de determinada atividade. E por último, temos a patrimonial, aliás, que vai verificar a questão física, né, e a localização dos bens móveis e imóveis, do patrimônio de determinado órgão. Então, isso também é um tipo de inspeção, certo? Então, essas são as inspeções relacionadas ao inciso 6º, né? Que trata das inspeções e auditoria financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial, certo? Então, é mais uma competência do Tribunal de Contas. Seguindo agora o inciso 7º, nós temos encaminhar à Assembleia Legislativa trimestralmente relatório de suas atividades, dentro de 30 dias subsequentes ao término de cada período mencionado. Então, mais uma vez, nós temos aqui relatório das próprias atividades do Tribunal de Contas de Alagoas, né? Relatórios das suas atividades. Atenção aqui para o período e para o prazo, né? Nós temos o período que é trimestralmente, então sempre de 3 em 3 meses eles devem encaminhar relatórios, né? E também temos o prazo, que é 30 dias ao término de cada período, ou seja, tem 30 dias. Terminou 3 meses, tem 30 dias para encaminhar esses relatórios. Então grave aí, porque prazo é um dado importante para a questão de prova. Seguindo agora o inciso 8º, elaborar sua proposta orçamentária, observadas as normas estabelecidas na lei de diretriz orçamentária. Então, proposta orçamentária do próprio Tribunal de Contas. Então, é competência dele de elaborar a sua proposta. O inciso 9 vai prestar anualmente. Veja, mais uma vez, gente, preste bem atenção a essas questões de tempo, de período e de prazo, certo? Anualmente, a Assembleia Legislativa, né? Veja o que eu falei, que é o órgão de controle externo, que sempre está auxiliando a Assembleia Legislativa, ele trabalha ali ao lado da Assembleia Legislativa Estadual. Então, prestar suas contas, as contas do próprio tribunal, certo? No prazo de 60 dias, mais uma vez, vem um prazo aí, da abertura da sessão legislativa, acompanhadas do relatório anual de suas atividades. Então, temos 3 dados importantes aí. Primeiro, o período, que é anualmente. Segundo, a Assembleia Legislativa, que é o órgão a que ele deve prestar. Terceiro, nós temos aqui o prazo de 60 dias, né, da abertura da sessão legislativa. E quarto, aliás, são 4 informações importantes, e o quarto vai ser aqui por meio do relatório, ou, aliás, acompanhadas do relatório, certo? Então, gravem essas informações importantes.
Inciso 10 vai representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, certo? Então, nesse caso aqui, representar nesse caso, oferecer representações. Quando o Tribunal de Contas, ele vê a necessidade de abrir determinado processo ou de comunicar ao órgão competente, à autoridade, ao poder competente, a irregularidade de determinado órgão, né? É uma notificação, né? Não é que ele vai abrir determinado processo, mas ele vai notificar, vai dizer, olha, a gente fez determinada auditoria, determinada inspeção em determinado órgão e identificamos várias violações à legislação a respeito disso, disso e disso. Então, aí é com vocês agora. Vejam aí o que é que vocês podem fazer. Então, o órgão, né, sendo notificado pelo Tribunal de Contas, ele vai tomar a iniciativa para a abertura de determinado processo, seja administrativo ou seja judicial, certo? Então, representar o poder competente irregularidades ou abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades. Ele pode também, nessa representação, nessa notificação, demonstrar ali, já na própria representação, quais são as infrações que foram cometidas, quais são as penalidades que podem ser aplicadas, e ali ele já vai indicando na própria representação, certo? Então, quando fala de responsabilidades, fala de infrações e penalidades. Muito bem. Seguindo o inciso 11, nós temos aplicar as responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas em lei. Então, mais na frente, a gente vai ver as competências do Tribunal de Contas para a aplicação de sanções. Quais são as sanções que o Tribunal de Contas Estadual pode aplicar, né? No caso, o Estado de Alagoas, certo? Seguindo, temos elaborar e alterar o seu regimento interno. Então, é o próprio Tribunal de Contas que tem a competência para elaborar e para alterar o seu regimento interno, que é a lei que rege, que organiza o próprio órgão. Seguindo o inciso 13, nós temos eleger o presidente e o vice-presidente e o corregedor e dar-lhes posse. Então, aqui não tem muito o que falar, apenas trata da eleição e da posse do presidente, vice-presidente e o corregedor. Muito bem, no inciso de número 14, vamos tratar de conceder aqui licença, férias e outros afastamentos aos conselheiros e auditores do Tribunal de Contas, certo? Dependendo de inspeção por junta médica, a licença para tratamento de saúde por prazo superior a 6 meses. Veja que aqui também eu não grifei, mas traz um prazo importante, né? Um dado importante que é a respeito do prazo em questão de licença para tratamento de saúde, certo? Então, nesse caso aqui, vai depender de inspeção por junta médica e vai respeitar o prazo superior a 6 meses, ok? Então, agora o inciso 15, vamos propor à Assembleia Legislativa Estadual a fixação de vencimento dos seus conselheiros. Propor aqui traz a ideia de sugerir, certo? Então, não é algo que vai impor ou que a Assembleia Legislativa é obrigada a acatar, mas é apenas aqui uma sugestão a respeito de fixação de vencimentos. Vencimentos aí é a remuneração que é recebida pelos conselheiros do Tribunal de Contas. Seguindo o inciso 16, organizar sua secretaria, na forma estabelecida no regimento interno e prover os cargos, observar a legislação pertinente, certo? Então, é o próprio Tribunal de Contas que vai organizar a sua secretaria. O inciso 17 vai tratar, mais uma vez, propor à Assembleia Legislativa Estadual criação, transformação, extinção de cargos e funções do quadro pessoal de sua secretaria. Então, ele também vai sugerir, né, a criação, a extinção e, é claro, vai ser ouvido, vai ser acatado a maioria de suas sugestões, ok?
O inciso 18 vai tratar aqui de decidir sobre denúncia que ele seja encaminhada na forma desta lei. Então veja que existem também alguns atos, algumas competências do Tribunal de Contas que vai estar relacionado com decisão, certo? Não são todas, mas uma dessas aqui é decisão sobre denúncia. Então, nós sabemos que existe um dos órgãos, né, do Tribunal de Contas, é a ouvidoria, que vai ali ouvir várias denúncias e ele vai decidir a respeito daquela denúncia, certo? Decidir sobre o que fazer, né, a partir daquela denúncia. Em seguida, nós temos ainda outra competência, no inciso 19, que é decidir, né? Outra competência sobre decisão, que é sobre consulta que ele seja formulada por autoridade competente, né? O Tribunal de Contas também atua como um órgão consultivo, um órgão de consulta, certo? Então, a respeito de dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida no regimento interno.